Olá, o programa Ação Parlamentar está começando aqui na TV Câmara. Obrigado pela sua companhia. A nossa edição de hoje está recheada de muita informação sobre o trabalho do Legislativo em São José dos Campos. Confira os nossos destaques. Lei Orgânica. Entenda o que é a PELON e por que alterar a Constituição do município exige um rito de votação mais rigoroso. Filtro de legalidade. O trabalho da Comissão de Justiça para garantir que os projetos estejam dentro da lei. Conheça o papel dos vereadores e do corpo jurídico na análise das propostas. Lixo na hora. Um projeto em tramitação na Câmara quer usar a tecnologia para acabar com o descarte antecipado nas calçadas e criar um aplicativo de monitoramento da coleta em tempo real. Nomes da cidade, da literatura para as ruas de São José. Conheça a trajetória de Tomás Antônio Gonzaga, o poeta que desafiou o Império e hoje dá nome a uma das vias mais conhecidas da região do Vila Ema. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O Ação Parlamentar está começando. Você já ouviu falar na PELON? Essa sigla, que pode parecer estranha para muita gente, representa uma das principais ferramentas do Legislativo. Trata-se da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que é como se fosse a Constituição do nosso município. E alterar essa lei máxima não é uma tarefa simples. Exige um processo de votação mais rigoroso e uma articulação maior entre os parlamentares devido à importância desse documento. Toda cidade possui uma lei que é responsável por estruturar, de forma geral, o funcionamento do município. Essa lei é chamada de Lei Orgânica. Nela estão apresentadas as diretrizes da gestão pública, desde a organização financeira, as normas que abrangem saúde, educação, meio ambiente. Mas e quando essa lei precisa ser atualizada? Nessa hora, entra em cena a proposta de emenda à Lei Orgânica do município, mais conhecida como PELON. Existe um processo natural de que a lei ela venha se modernizando em relação aos nossos hábitos e as rotinas, né, de negócios, das empresas. E aí, essas mudanças a gente chama de emenda, são os projetos de emenda que, na realidade, são acréscimos, né, que vão sendo incluídos na redação originária. O processo de aprovação ou não de uma PELON é diferente de outras emendas e projetos de lei tradicionais. Por se tratar de uma alteração na principal lei do município, a PELON precisa seguir um rito mais complexo e com votação diferenciada. A gente vai ter uma votação dessa proposta de emenda dentro da Câmara do Município, da Câmara Municipal, onde, se no mínimo 2/3 dos vereadores aprovarem as mudanças, né, com uma votação em 2 turnos, esse é um detalhe interessante, tá? E importante também para a gente compreender um pouco do funcionamento das mudanças. Se tiver essa aprovação por 2/3, aí a gente tem o quê? A mudança sendo criada e essa mudança criando impactos, né, na vida das pessoas, dentro da rotina das empresas e nesse processo final não participa o prefeito, somente um processo que dá início, meio e fim dentro da própria Câmara dos Vereadores. A Comissão de Justiça é uma das comissões responsáveis por analisar a PELON. Um dos pontos avaliados pelos vereadores membros é se a proposta de emenda à Lei Orgânica está de acordo com os limites da Constituição Federal. Por isso, a comissão estuda minuciosamente todas as intervenções das propostas. Ela tem um rito diferenciado, né? Principalmente no que diz respeito ao número de votos que são necessários para aprovar uma PELON. Ela é feita no que nós chamamos de 2 turnos, tem uma primeira votação, depois uma segunda votação, mas em aspectos de constitucionalidade, dentro da comissão, ela segue o mesmo trâmite. O andar dela dentro da Câmara Municipal e no período de votação que é diferenciado. Antes de ir a plenário, a PELON não é analisada somente pelas comissões. A principal ferramenta é o diálogo entre os parlamentares dentro da Câmara Municipal.
Durante essas articulações, os vereadores discutem o projeto e identificam em conjunto possíveis pontos de melhoria na proposta. A análise que é feita, ela já é feita antes, né? Porque o projeto chega depois do nosso papel, da Comissão de Justiça, das demais comissões, ela é destinada para os gabinetes. Todos os vereadores têm acesso às assessorias. E ali começa-se uma discussão e uma análise de um todo, né? Então, é um papel que em plenário já vai-se ali com uma opinião formada, né? Quem é a favor e quem é contra já é meio que pré-definido, né? Então, nós temos ali o interstício, né? A votação em 2 turnos, um interstício, que é o período ali que, em algumas câmaras legislativas, pode ser quebrado e ser feita a votação para quebrar o período, quando se há uma urgência maior, né, para poder ter a votação em 2º turno o quanto antes. Ainda de acordo com o vereador Milton Vieira Filho, relator da Comissão de Justiça, o processo de análise da PELON é crucial para que as decisões tomadas em plenário tenham um impacto positivo na vida da população. É uma discussão ampla, né, em plenário e de um processo importante, né? Não é um processo, não se trata de um projeto tão simples, né? Então a gente tem que ter muita cautela, muito esforço aqui, né, junto com a nossa assessoria, para poder entregar ali um projeto, uma relatoria, uma PELON, né, com embasamento técnico jurídico para que seja votado, né, seja apreciado em plenário e votado para trazer impactos positivos para a cidade e para a população. Independente do tamanho da mudança ou do tema, todo projeto que tramita na Câmara passa por um aval técnico criterioso para não ferir a Constituição. Nenhuma proposta vem até o plenário para ser votada sem antes passar pelo filtro de legalidade. E o primeiro passo é sempre o mesmo, é com a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos. É a comissão que garante que a nova proposta esteja em conformidade com a Constituição. Todos os projetos que chegam à Câmara de São José, tanto os de origem dos vereadores ou do Poder Executivo, passam prioritariamente pela Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos. Esta etapa é fundamental para garantir a legalidade do processo. Esta é uma das comissões permanentes do Legislativo Municipal. São 8 no total, e cada uma delas estuda e avalia assuntos afins a um tema de trabalho específico. A atuação da Comissão de Justiça segue um protocolo próprio. O vereador Zé Luiz, presidente da comissão, explica como funciona o processo de análise de cada projeto. Toda a parte de redação técnica dentro do processo legislativo, se a questão não temos nada fora dos padrões, tanto da lei orgânica do município, da Constituição Federal, então eu diria assim que é a constitucionalidade mesmo do projeto. Na Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, cada projeto de lei é analisado minuciosamente pelos parlamentares. O projeto só chega aqui para a votação dos vereadores no plenário da Câmara após esta análise, que também conta com o apoio do corpo jurídico da Casa Legislativa. A medida evita propostas inconstitucionais. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, também cabe às comissões permanentes convocar agentes políticos e convidar agentes administrativos para depoimentos e esclarecimentos que julgar necessário, assim como promover averiguações e diligências externas dentro de sua competência. A advogada explica a importância da Comissão de Justiça para o andamento eficaz do trabalho legislativo. Toda e qualquer lei municipal, ela deve estar subsumida ou em conformidade com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Então, o primeiro crivo de qualquer projeto é o crivo da constitucionalidade e da legalidade. Então, daí a importância da comissão no processo de análise de um projeto de lei. Na Câmara, a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos é composta por 3 parlamentares. O vereador Zé Luiz é o atual presidente. O relator é o vereador Milton Vieira Filho. E o vereador Sena é membro da comissão.
Em 2025, a comissão registrou 898 pareceres. Neste ano, já foram 199 pareceres emitidos. Geralmente também você tem aí um adendo, um alerta da própria comissão, os juristas da Câmara, né, o parecer jurídico da Câmara, e em seguida os vereadores que fazem parte da comissão dão seu voto também, dão seu parecer. Em caso, são 3 vereadores que analisam. Para o projeto dar sequência no andamento da casa, precisa ter 2 deles pelo menos favoráveis. Se 2 forem contrários, o projeto, em tese, naquela comissão está barrado. É importante que se tenha essa análise técnica em relação ao conteúdo, verificação de vício, então se tem algo ali que pode dar problema no futuro. E ainda tem que ter a questão orçamentária, porque não basta simplesmente eu propor um projeto que eu não vou ter condições econômicas de executar aquele projeto. Então, veja que é uma análise quase que objetiva, digamos assim, em relação aos critérios, até do tipo de escrita da lei, se a lei está clara, se ela vai gerar algum tipo de discussão, tudo isso é feito, querendo ou não, na primeira análise que é da Comissão de Justiça. E o parecer da Comissão de Justiça faz com que o trabalho do Legislativo avance com responsabilidade e transparência. A gente vai para uma rápida pausa aqui no Ação Parlamentar e na volta nós vamos te mostrar um projeto de lei que está em tramitação no Legislativo joseense e quer usar a tecnologia a favor do serviço de limpeza urbana. É logo depois da pausa, não saia daí. Estamos de volta com a Ação Parlamentar de hoje. Agradeço pela sua companhia por aqui. E olha só, quem nunca colocou o lixo na calçada e horas depois percebeu que os sacos foram rasgados por animais ou então que a chuva espalhou os resíduos pela rua? Esse é um problema que tem atingido alguns bairros de São José e gerado reclamações de moradores. A rotina de quem mora no bairro Capuava, em São José dos Campos, inclui um desafio diário: acertar o momento exato de colocar o lixo na rua. Esse é o dia a dia de Oséias. Se coloca o lixo com muita antecedência, as sacolas viram alvo de cachorros. Direto acontece isso, né? Tem muitas chácaras que aluga, daí tem muito lixo. Aí os cachorros vêm, bagunça, leva a porta de casa, esparrama tudo, a gente tem que tirar tudo o lixo, trazer aqui para baixo, dá um trabalho danado. Outro morador, o Flaviano, conta que além do transtorno de ter que limpar a porta de casa, o problema se estende para a infraestrutura do bairro. Quando o lixo não é recolhido logo, o destino dos resíduos acaba sendo o sistema de drenagem da cidade. Porque se você está na calçada, passa cachorro, chove, desce tudo para o esgoto, tampa bueiro, então não tem condição. Ou a gente traz ou armazena e depois sai de uma vez. A situação é agravada pela distância que alguns moradores precisam percorrer e pela sobrecarga das lixeiras comunitárias. Em alguns pontos, o volume de descarte é maior do que a capacidade dos recipientes, o que atrai animais e dificulta até o trabalho dos coletores e catadores. Aqui nessa lixeira aqui, o que acontece? Tem muita gente jogando entulho, isso que não pode, né? E o pessoal que cada reciclagem, não é culpa deles, que vem tudo misturado, né? Então eles acabam separando os lixos e jogando ali, não acaba catando certo, fica tudo esparramado. Diante dessa realidade, uma alternativa para acabar com esses transtornos pode ser utilizar a tecnologia. A sugestão dos moradores é criar um aplicativo para monitorar o caminhão da coleta em tempo real. Vai ver no aplicativo, ver o horário que vai colocar o lixo, daí é mais fácil, né? Bem mais fácil para a gente. Para quem enfrenta o problema do lixo no bairro Capuava, ter a previsibilidade do serviço de limpeza urbana na palma da mão significa mais qualidade de vida e uma cidade mais limpa e organizada. Ajudaria sim. Até porque daí não armazena lixo aqui, porque a gente não sabe muito dia às vezes. Às vezes passa numa quarta, às vezes dá um imprevisto, o caminhão passa numa quinta e os lixos vão acumulando. Aí fica difícil, né? Bom, como a gente viu na reportagem, o descarte antecipado nas calçadas pode causar alagamentos e entupimentos. Por isso, aqui na Câmara Municipal, um projeto de lei em tramitação quer fazer com que o morador saiba a hora exata de descartar o lixo na rua com um aplicativo que vai usar da localização em tempo real do caminhão da coleta.
O vereador autor da proposta é o vereador Lino Bispo, que está aqui ao meu lado e vai contar para a gente como esse projeto vai funcionar. Vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Quero que o senhor nos conte, então, de onde veio a ideia, se esse projeto foi criado a partir da demanda da população que trouxe isso ao conhecimento do senhor. A ideia sempre parte da população, do povo, né? Que é quem vive o dia a dia da situação do coloca lixo e esse lixo, de repente, não é recolhido, enfim. A gente conversando com moradores falou, olha, dessa dificuldade. Vereador, a gente não sabe, né, se o caminhão passa, não passa, o lixo vai, fica fedendo ali na lixeira, aquele transtorno que é. Aí a gente teve a ideia, então, de fazer um projeto Lixo na Hora. A prefeitura vai disponibilizar um aplicativo para o cidadão, que ele vai poder, então, acompanhar que horas passa o lixo ali na rua dele. Não é nem no bairro dele, é na rua dele, tá? Ali na casa dele. Aí ele tem, então, um planejamento para ele colocar o lixo poucos minutos antes do caminhão passar. Isso vai trazer um grande benefício para a nossa cidade. Isso, na prática, pode funcionar como o GPS tem que ficar no caminhão para que a pessoa ela possa ser avisada. A ideia é ter uma notificação para o munícipe a hora que o caminhão estiver próximo da rua? O munícipe vai receber. Hoje, por exemplo, nós temos a Defesa Civil, que ela notifica o morador, né, da problemática dos raios, das chuvas e tal. O aplicativo que a prefeitura vai implantar, através do nosso projeto, ele vai mandar uma mensagem para o munícipe. O caminhão está passando na sua rua tal hora, tá? Então isso vai trazer para o munícipe um grande benefício, que ele não vai se preocupar em deixar o lixo lá para o cachorro, de repente, chegar e bagunçar tudo, ou vem a chuva, joga para o bueiro, enfim, para a nossa cidade vai ser um grande avanço e nós esperamos aprovar aqui na Câmara essa matéria que vai ser de grande relevância para a nossa cidade. Isso pode ajudar também os trabalhadores da coleta, vereador? Essa forma mais organizada do munícipe deixar o lixo e depois o recolhimento ser feito, pode ajudar a coleta também de São José? Claro que pode, porque quando você coloca o lixo com muito tempo de antecipação do caminhão passar, ali é vândalos que vai e mexe, ou então é animais que pegam, destrói o saco de lixo, espalha tudo. E às vezes eles, por uma questão de educação, eles tentam, né, pegar a maior parte que eles podem. Isso com certeza vai trazer um benefício para eles, porque eles vão pegar ali o recipiente que está o lixo de uma forma mais intacta, né? Porque há pouco tempo o cidadão colocou aquele lixo ali para ser recolhido. Então, todos vão ganhar, com certeza, com essa proposta. O projeto também prevê orientação sobre o descarte correto, né, vereador? Ele pode se tornar também um canal direto, esse aplicativo pode se tornar um canal direto de educação ambiental para as pessoas, para os moradores de São José também? Claro que sim. Nós somos defensores do meio ambiente. Nós queremos fazer que a prefeitura faça uma grande, vamos dizer, conscientização de que o cidadão separe o lixo, né? Ele possa colocar o lixo que é reciclável no reciclável, o lixo que é úmido no úmido, para que a gente possa ter, então, aí o nosso aterro sanitário com uma durabilidade maior, tá certo? E esse lixo reciclável, ele vai servir para gerar benefício para as cooperativas, para a nossa cidade. Então vai ser um ganho tremendo e a gente espera que essa proposta seja aprovada o quanto antes e a nossa cidade saia na frente com o lixo na hora. Tá certo. Obrigado, vereador, pelas informações aqui na Ação Parlamentar. A gente agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o quadro Nomes da Cidade. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar e no quadro Nomes da Cidade de hoje nós viemos até a Vila Guaianazes para contar a história de Tomás Antônio Gonzaga, poeta que dá nome a essa rua em que nós estamos. Ele cantou o amor, mas também desafiou o império pela liberdade do Brasil. É a história e a literatura se encontrando nas ruas de São José dos Campos. Localizada no coração da Vila Ema, a rua Tomás Antônio Gonzaga foi oficializada por uma lei municipal em 1952. Por trás da placa existe um legado que volta ao século XVIII,
Gonzaga não era apenas um morador do Brasil colonial, mas um dos maiores nomes do arcadismo literário. Para entender a relevância do autor, fomos até a biblioteca da Univap conversar com quem entende do assunto. Tomás Antônio Gonzaga foi um autor importantíssimo para a literatura brasileira. Ele nasceu em Portugal, no Porto, em 1743. O pai dele era brasileiro, a mãe era portuguesa com ascendência inglesa. E ele é de uma época importantíssima para nós, da literatura, que é o arcadismo. Ele volta ao Brasil, ele é criado no Brasil. Nascido em 1744, a principal obra de Gonzaga é Marília de Dirceu, que teve a primeira parte publicada em 1792. Sob a visão de Dirceu, que representava o próprio poeta, escreveu versos apaixonados para sua amada Maria Doroteia. Mas o que começou em romance, logo se transformou em tragédia por causa da política. Lá em Vila Rica, ele vai conhecer a Maria Doroteia Joaquina de Sanches Brandão, o amor da vida dele, e vai escrever uma das maiores obras da literatura árcade, que é Marília de Dirceu. E é preso, fica 2 anos incomunicáveis, e foi exatamente 1 mês antes do casamento que ele teria com a Maria Doroteia Joaquina. E aí ele não encontra mais nem a família, nem amigos, e muito menos a Maria Doroteia Joaquina. A prisão não foi por acaso. Tomás Antônio Gonzaga era ouvidor do Império, mas agia nos bastidores contra o absolutismo português. Ele foi um dos principais articuladores da Inconfidência Mineira, como explica o historiador Maurício Chiga. Mesmo sendo português, essa que é a questão mais difícil, curiosa de ser olhada de forma histórica, né? Como é que um português que veio para o Brasil formado em direito, né? Então ele atua para o governo português aqui como um controlador das minas também, de alguma forma, como é que ele vai atuar contra um regime que paga as contas dele, sustenta ele aqui, né? Mas atuava como em uma das frentes políticas que existiam na época, ou bem as pessoas num reino como no Império Português eram liberais, ou bem elas eram absolutistas. Então, não existia alguma coisa como um partido republicano ainda. As ideias republicanas existiam, mas oficialmente, ou ele era absolutista, ele concordava que todos os direitos eram para o rei e para aquela alta nobreza que sustentava politicamente o rei, e a economia era deles, ou então ele era de uma forma um pouco mais liberal, que ele era anti-absolutista. A condenação separou o poeta de sua amada e do Brasil. Ele morreu em Moçambique em 1810. Mesmo longe do nosso país, o nome dele ficou marcado na política nacional. Existe essa identidade, a identidade de um povo, de uma nação que começa a ser construída ali. Mas quando que o Brasil vai ser nação, né? A partir da independência em 1822, 7 de setembro de 1822. Então tem um caminho longo, né? Aí quase 40 anos do começo dessas ideias, mas se você for olhar, a construção de identidade se passa por essas figuras históricas. Mais do que versos sobre a vida no campo, o legado de Gonzaga simboliza a luta por direitos e pela democracia. Uma voz que continua atual, mesmo séculos depois. Tomás Antônio Gonzaga, ele pode ser compreendido no momento atual como uma pessoa que vai observar as liberdades individuais, essa busca pela democracia quando ele escreve cartas chilenas. Ele vai atuar tanto do ponto artístico quanto do ponto político em prol da liberdade, em prol da democracia, em prol da vivência de amores verdadeiros e profundos. Ele é um escritor maravilhoso e tem um legado assim impressionante para nos deixar nessa literatura nossa brasileira. É uma questão de identidade. Para mim, é sempre a formação de identidade. Mas ele era português, mas ele foi um conjurado, ou inconfidente, depende de onde você está olhando. Mas ele foi uma pessoa importante, mesmo que já passe de 200 anos, né? Mas porque ele trabalhou para que o Brasil tivesse liberdade. Nem bem para a época tinha noção, defendia essa noção de democracia como a gente tem hoje. Nem tanto a liberdade também democrática, mas liberdade em relação a um poder único, absoluto, que era do Império Português.
Ter o nome de Tomás Antônio Gonzaga em uma das ruas da nossa cidade é um lembrete de que a liberdade e a arte sempre caminharam juntas na construção do nosso país. Uma homenagem muito merecida. E o Ação Parlamentar de hoje fica por aqui. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar youtube.com/TV Câmara SJC. Semana que vem eu volto com mais um programa. Tchau, tchau!